Queridos irmãos e irmãs, é clara a relação que existe entre o profeta Eliseu, hoje narrado na nossa primeira leitura, e a pessoa de Jesus. João comenta, inclusive, que Jesus é o profeta. Não é um profeta, mas é o profeta. Aquele que de fato é a palavra de Deus. Isso corresponde de maneira muito clara àquilo que João afirma já desde o primeiro momento no seu evangelho. Porque João diz que Jesus é o Verbo encarnado. Ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus encarnada é o próprio Cristo. E agora, depois da multiplicação dos pães, João coloca na boca das pessoas que experimentaram esse milagre a constatação exatamente de que Jesus é o profeta, ou seja, a palavra de Deus que veio ao mundo. Essa relação ela é importante porque também é muito clara a vinculação que existe aqui no Evangelho de João de maneira proposital em relação à Eucaristia. Porque aqui Jesus toma o pão e dá graças. O dar graças, a palavra no grego, Eucharistem, é Eucaristia, né? Então, quando Jesus dá graças aqui, a referência à Eucaristia é uma referência imediata. Tanto porque João, nesse capítulo 6 do seu Evangelho, vai iniciar todo o discurso a respeito do pão da vida. O milagre da multiplicação dos pães aqui no Evangelho de João tem um propósito exatamente para introduzir a Eucaristia, que é o alimento que Jesus dá, né? A sua carne e o seu sangue ofertados para a vida do mundo. Assim, essa multiplicação não pode ser vista simplesmente como um milagre qualquer, mas ela precisa ser entendida dentro do contexto eucarístico, onde uma grande multidão vem ao encontro de Jesus, procurando justamente aquilo que só Jesus pode oferecer, que é a palavra de Deus, que é o verdadeiro alimento da vida do homem. E ao procurarem Jesus, são alimentados agora de maneira figurada por essa multiplicação dos pães, mas que mais profundamente Jesus vai explicar nesse capítulo 6. Tanto que na sequência, quando Jesus encontra de novo com a multidão, ele vai perguntar: vocês vieram aqui para escutar a palavra ou porque ficaram saciados do pão que eu dei? E começa exatamente a fazer uma distinção entre aquilo que é o pão do mundo e aquilo que é o pão de Deus, o pão do céu. E começa justamente a mostrar que o pão do céu é o verdadeiro Cristo ofertado para o mundo. Então, queridos irmãos e irmãs, ao olharmos hoje essa multiplicação dos pães, poderíamos falar de muitas coisas interessantes que aparecem aqui, o modo como Jesus provoca Filipe, né, a respeito de como vamos alimentar essa multidão, o modo como André traz uma criança com 5 pães e 2 peixes, o modo como Jesus distribui esses pães, os 12 cestos que sobram, que são o sinal da igreja, né, de maneira bastante concreta. São muitos os elementos que estão aqui, mas talvez nós precisemos ficar com aquilo que é o essencial. É Jesus o verdadeiro alimento. E faço isso para que vocês considerem também essa realidade na vida de vocês. E pensem nisso. Qual é o verdadeiro alimento capaz de dar sentido à nossa vida? Qual é o verdadeiro nutriente que a nossa alma precisa para prosperar, para progredir? É Jesus. Quando nós pensamos, então, na nossa experiência de religião, né, nós precisamos entender que nada tem o seu verdadeiro sentido se não for realizado por Jesus.
Se nós realizamos o bem às pessoas, né? Se nós vamos ao encontro dos pobres, se nós rezamos, se nós realizamos a liturgia, todas essas coisas da experiência da vida da igreja só possuem verdadeiro sentido se são vividas em Jesus. Por isso nós vamos tomar muito cuidado, porque nós corremos o risco, muitas vezes, na correria da vida nossa, de vivermos as coisas, às vezes, desprovida do sentido das coisas. Quantas vezes nós já nos deparamos com realidades que nós realizamos automaticamente e nem nos perguntamos mais por que é que realizamos essas coisas? Por que vamos à missa todo final de semana? Por que recebemos a Eucaristia, né? Às vezes realizamos isso por tradição, por costume, até por uma devoção genérica, uma consciência, vamos dizer assim, mais ou menos própria de que essas coisas são boas, mas nem sempre progredindo na profundidade do que elas significam. Ontem, no Evangelho, nós ouvimos Jesus explicando a parábola do semeador, e nessa parábola Jesus pondera uma coisa que eu acho curiosa. De todas, a que me preocupa é a última situação antes da semente que cai em terra boa, que é aquela semente sufocada pelos espinhos. E o comentário que Jesus faz é que me preocupa. A semente foi sufocada por causa da ilusão da riqueza, ou seja, da gente colocar a nossa confiança muito mais nas coisas e nas possibilidades que nós temos do que em Deus, ou por conta das preocupações do mundo. E a nossa sociedade hoje, ela é, vamos dizer assim, extremamente acelerada, né? De modo que a gente às vezes está tão entretido com a quantidade de coisas que nós temos para fazer e que muitas vezes, no meio dessa confusão e dessa correria toda, a gente perde Deus. É um perigo até para os próprios sacerdotes. Nós vamos vendo hoje a dificuldade mesmo do padre diante da grande correria, e a gente fala entre nós da questão do ativismo pastoral, que é extremamente legítimo enquanto trabalho para o povo, né? Mas que pouco a pouco vai roubando também da gente a espiritualidade necessária para dar sentido a esse trabalho. E às vezes até o homem de Deus se vê esvaziado de Deus, por conta da correria da própria vida. E o quanto é necessário que nós saibamos, né, que se não nos alimentamos primeiro do próprio Cristo, nós vamos ter muito pouca coisa para oferecer às pessoas que vierem ao nosso encontro. Por conta própria nossa, a gente tem só 5 pães e 2 peixes. E, de fato, isso é muito pouca coisa para alimentar uma multidão. Agora, quando nós colocamos essas coisas diante de Jesus, é Jesus quem multiplica e faz desses 5 pães e 2 peixes algo capaz de alimentar uma multidão. Nós, sem Jesus, com as nossas próprias coisas e com os nossos próprios esforços, somos capazes de muito pouca coisa. Nós, com Jesus, o pouco que temos se torna de fato uma potência para alimentar uma multidão. E isso confunde o melhor dos economistas do mundo, porque de fato a conta do apóstolo aqui é verdadeira. Ele olha para aquela multidão e diz: se a gente tivesse 200 moedas de prata, não dava conta de alimentar todo mundo. E naquela época isso era uma fortuna. Colocando as coisas diante de Jesus, elas ganham um significado e uma potencialidade diferente. Eu só consigo, quando penso nessa história, na matemática que vem da Madre Teresa de Calcutá, né, que decide ir viver na simplicidade, na pobreza, na Índia, naquela casta mais pobre, mais abandonada, cuidando dos que eram jogados na rua e que muitas vezes tinham por destinação uma morte de indigente. O que ela tinha? Ela não tinha absolutamente nada. Mas do nada que ela tinha colocado a serviço de Jesus Cristo, ela cuidou de uma multidão.
E da caridade dela, tantos outros também decidiram ofertar a vida da mesma maneira. Essa é a potencialidade do Evangelho. Quando nós colocamos o nosso pouco a serviço de Cristo, esse pouco que é nosso se torna muito. Aquela mulher pequena, franzina, marcada justamente pelo trabalho e pela oferta de vida, foi sepultada num país pagão com honras de chefe de Estado. Porque se tem uma linguagem que as pessoas conseguem compreender em profundidade, é a linguagem da caridade. E isso, em qualquer idioma e em qualquer religião, é possível de se encontrar. Essa mulher, no seu testemunho, mostra a potencialidade que existe na vida ofertada por causa do Evangelho. E aí está também o sentido daquilo que diz São Paulo na nossa segunda leitura de hoje, que nos exorta da prisão, ele, a que nós sejamos fiéis à vocação que recebemos. E nesse sentido, que nós com toda humildade, com toda mansidão, aprendamos a dar suporte aos outros, com paciência, procurando manter o vínculo da paz, esforçando-nos para lutar pela unidade, que é o grande sinal justamente do espírito e da própria identidade eclesial. Por isso, queridos irmãos e irmãs, cuidado, com todos que por aí muitas vezes promovem muito mais a divisão, as rixas, as contendas, do que a concórdia e a paz. A igreja sempre caminhou a modo de concílio. A igreja sempre caminhou a modo de promover a unidade. A igreja sempre caminhou no sentido de resguardar a comunhão. E quando essas coisas todas são colocadas a perigo, às vezes pelas radicalidades que nem sempre levam em consideração a caridade e a misericórdia, nós devemos suspeitar desses movimentos religiosíssimos, que muitas vezes vão coar ali o mosquito e engolir o camelo. Nenhum extremo é bom. Nem a extrema direita, nem a extrema esquerda é boa. O que nós precisamos saber cultivar é essa caridade, essa vinculação que vem da parte de Cristo e que dá sentido à igreja quando nós vivemos a experiência da nossa vida de fé no amor, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Todas as outras coisas passam. A caridade não passa porque é o próprio Deus. Diante hoje desse movimento de Jesus que se coloca como verdadeiro alimento para nós, peçamos ao Senhor isso, que a nossa vida esteja radicada e fundamentada no Cristo. Que o Cristo seja, de fato, o elemento vinculante nosso com toda a realidade eclesial e com todos os necessitados do mundo. E que nós saibamos colocar as poucas coisas que temos à disposição dos outros, de modo a alimentá-los também com o amor que vem do nosso coração, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,